Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta aula sobre administração condominial e documentação básica para edifícios. Esta foi uma aula construída colaborativamente entre mim, Rafael e também Renato. E para que a gente possa falar nessa apresentação, nós iremos abordar dois temas fundamentais dentro da manutenção predial: a administração condominial e a documentação básica necessária para o funcionamento adequado dos condomínios, sendo esses dois elementos essenciais para garantir a organização, segurança, conformidade legal e até mesmo a eficiência na gestão das edificações. Então, para a gente dar início a essa aula, é preciso que a gente entenda pelo menos o que seria essa administração condominial em si, que nós iremos tratar ao longo desta aula. Bom, o conceito que nós podemos trazer aqui é que essa administração é o conjunto de práticas administrativas, financeiras e operacionais responsáveis pelo funcionamento do condomínio. Ela vai possuir várias funções, dentre as principais: a gestão financeira, o planejamento de manutenção, a gestão de funcionários, contratação de serviços, cumprimento das normas e mediação de conflitos. Essa administração ela envolve desde o controle financeiro, como já foi citado aqui, até mesmo aquele planejamento das manutenções que a gente sabe que vão ocorrendo ao longo da carreira, né, ao longo dessa gestão desse condomínio, além da contratação de serviços especializados e a fiscalização do cumprimento. E também é importante destacar o papel administrativo na prevenção e falhas estruturais na prevenção do patrimônio coletivo. Vocês vão ver que ao longo dessa apresentação nós iremos trazer tópicos essenciais deste tema e que vai trazer justamente isso: o cumprimento das normas, como cumpri-las, a contratação de serviços, o planejamento da manutenção e quais manutenções existem dentro de um condomínio. Então, isso vocês vão ver através de tópicos ao longo dessa apresentação. Bom, nós podemos elencar aqui alguns tópicos da importância dessa gestão condominial, né? A administração desse condomínio ela vai possuir um papel estratégico dentro da manutenção predial, porque uma gestão eficiente contribui diretamente para a conservação da edificação e para a qualidade de vida daqueles condôminos, né, dos moradores. E, além disso, a documentação adequada permite um controle técnico, um controle jurídico, financeiro do condomínio, evitando problemas legais e facilitando a execução das manutenções preventivas e corretivas principalmente. Então, o cumprimento dessas normas ela será extremamente importante para que a gente consiga dar esse funcionamento que o condomínio tanto precisa. Mais à frente, nós iremos trazer sobre o papel do síndico. Logo após desse slide, a gente vai abordar alguns tópicos das responsabilidades e até da importância do síndico nesse papel. Então, trazendo o que a gente já falou até aqui, dessa questão da administração condominial, juntando com o cumprimento das normas legais e ter uma representação legal para que faça valer essa regulamentação, é essencial para o funcionamento do condomínio, não só no dia a dia, como também principalmente na conservação da edificação, naquelas manutenções preventivas e corretivas. Bom, como eu estava falando agora há pouco, existe uma figura central nessa administração, tanto na gestão do condomínio em si, quanto nas obrigações que devem ser tratadas dentro daquele condomínio, que seria justamente o síndico. São responsabilidades do síndico, como vocês podem ver aí na apresentação, a representação legal do condomínio, a execução das assembleias, que mais à frente a gente também vai trazer aqui alguns tópicos sobre, a fiscalização dos contratos, o controle das manutenções, a prestação de contas, a garantia da segurança da edificação. E isso tudo existe uma base legal no Código Civil Brasileiro que trata exatamente sobre esse papel do síndico, que seria justamente o artigo 1348. Além disso, eu trouxe aqui uma imagem que vocês estão vendo à direita do Manual do Síndico. Esse Manual do Síndico ele é disponibilizado pelo nosso conselho, né, o CRTRN, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais aqui do Rio Grande do Norte. E o nosso conselho ele disponibiliza esse Manual do Síndico.
que justamente vem dispor sobre a funcionalidade, né, daquela função em si de síndico, como o cumprimento das normas que ele deve exercer dentro daquele condomínio. Então, esse papel ele é extremamente importante para que a legislação brasileira, ou até mesmo a documentação vigente daquele condomínio, as normas daquele condomínio, elas sejam cumpridas em sua integridade. Porque, segundo o Código Civil Brasileiro, ele possui funções administrativas, financeiras e até mesmo operacionais, né, aquelas do dia a dia. E entre essas responsabilidades está até mesmo a fiscalização das manutenções. Muita gente não sabe, mas o síndico, além de solicitar as manutenções, averiguar as situações que elas estão, ele também possui como responsabilidade a fiscalização dessa manutenção. Além disso, a contratação dos serviços, a prestação de contas e até mesmo a garantia da segurança predial. Por isso, a função, né, a atuação desse síndico, ela vai estar diretamente relacionado à eficiência da manutenção predial. Bom, ok. Até aqui a gente falou sobre o que seria essa administração, qual a importância dela, mas a gente também precisa entender os tipos de manutenções que existem num condomínio, né? Para que a gente possa entender como o síndico ele vai intervir nisso. Então, existem as manutenções preventivas, corretivas, preditivas, e os objetivos delas são claros, né? Reduzir falhas, aumentar a vida útil da edificação, garantir a segurança principalmente e reduzir os custos futuros daquele condomínio. Quando a gente vai ler o manual do síndico, quando a gente se debruça acima dessa temática, a gente entende que essa questão de reduzir custos futuros ela é extremamente importante para que continue uma boa relação entre condomínio e condôminos, né, os moradores daquele condomínio. Então, assim, a manutenção predial ela é uma das principais responsabilidades da própria administração do condomínio, porque a manutenção preventiva ela vai buscar evitar problemas futuros por meio de inspeções e até mesmo aquelas intervenções programadas. Já a corretiva, ela ocorre após o surgimento da falha, ou seja, enquanto a preditiva, né, ela vai utilizar o monitoramento técnico para identificar os possíveis defeitos antes da ocorrência dos danos maiores, a corretiva ela já vai existir após o surgimento daquela falha. E mais uma vez, voltando àquela temática sobre o síndico, a gente vai ver que ele possui total importância em cima dessas manutenções, na fiscalização e no cumprimento do que aquela manutenção ela deveria existir. Existe uma norma que vai estabelecer diretrizes importantes para o planejamento da manutenção das edificações, que seria a NBR, né, através da ABNT 5674. Ok, mas aí existem as documentações, né, a documentação básica do condomínio, são as documentações básicas que existem para que tenha o cumprimento integral daquelas diretrizes, até mesmo de fazer valer a vigência da legislação do Código Civil Brasileiro. Os principais documentos que nós podemos elencar aqui é a convenção condominial, o regimento interno, o CNPJ do próprio condomínio, as atas das assembleias, os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, que seriam os AVCBs, o manual da edificação, os laudos técnicos e os contratos de manutenção. Bom, essa documentação é essencial para garantir a organização administrativa e até mesmo, principalmente, o respaldo jurídico. Porque, através da convenção condominial, vão ser definidas as regras gerais do condomínio. Porque, enquanto o regimento interno, ele vai estabelecer as normas de convivência. Também são indispensáveis, né, nesses documentos técnicos, como os laudos, contrato de manutenção e o AVCB, como já bem citei aqui. E todos estes vão comprovar a regularidade das condições da segurança contra incêndio. A gente vê a importância cada vez mais da fiscalização e
do fiel cumprimento das normas do Corpo de Bombeiros para prevenir os acidentes relacionados a incêndios. Então, desde a administração condominial, da importância dela, de analisar e investigar tudo o que está sendo feito, o síndico também possui como papel principal a fiscalização desse auto de vistoria do AVCB, né, do Corpo de Bombeiros, e se ele está sendo cumprido em sua integridade. Bom, nós podemos citar aqui como tópicos a importância desses documentos técnicos, que possuem como finalidade principais, né, o controle das manutenções, a segurança jurídica daquele condomínio, o atendimento às normas, o histórico da edificação e até mesmo, principalmente, a prevenção de acidentes. Alguns exemplos técnicos que nós podemos citar aqui está o laudo estrutural, o SPDA, o laudo, né, dos elevadores, das instalações elétricas, sistema de incêndio, ou seja, são todos esses documentos que vão nos dar diretrizes da base técnica daquele condomínio. Ou seja, além de ele auxiliar no cumprimento das exigências legais e contribuir para a prevenção de acidente e redução de risco, eles registram as inspeções, as manutenções dos sistemas prediais, funcionando mesmo como um histórico técnico daquele condomínio. Para que isso tudo ocorra, ou seja, para que tudo se tenha ciência do que está sendo colocado, está sendo feito e das funções que estão sendo estabelecidas dentro daquele condomínio, é preciso que tudo seja feito através de votações e assembleias. Como vocês devem já ter ouvido falar, ou como vocês devem conhecer por aí, as reuniões condominiais, as famosas assembleias e prestações de contas daqueles condomínios, que sempre dão o que falar normalmente. Mas vamos lá. A gente precisa ver sobre as assembleias que existem, as funções principais dessas assembleias, que são fundamentais para a administração do condomínio como um todo. Porque é durante essas reuniões que são aprovados, por exemplo, os investimentos, as manutenções que serão feitas naquele condomínio, as obras que precisam também ser feitas e as decisões administrativas. Ou seja, naquele momento que está sendo feita a inspeção, naquele momento que está sendo feita a vistoria, é preciso identificar com bastante detalhe e riqueza de detalhes para que seja apresentado nessas assembleias, por exemplo, até mesmo os investimentos que serão necessários para aqueles condôminos, né? das manutenções que serão previstas, das obras. Bom, tive um probleminha aqui com o áudio, mas espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Vamos lá, como eu estava falando, até mesmo para aquela questão das obras que vão existir, aquelas manutenções que vão existir. Junto a isso, junto a essas assembleias, também precisa ocorrer as prestações de contas, né, para que tenha uma transparência financeira do que está sendo feito, a aprovação das despesas nessa própria assembleia e até mesmo o planejamento dessas obras e dessas manutenções. Porque essa prestação de contas ela vai fortalecer a confiança entre a administração e até mesmo os moradores daquele local. Ok, mas e quais são os principais problemas na gestão condominial? Aqui nós elencamos alguns problemas frequentes e as consequências deles. Por exemplo, a falta de manutenção preventiva é um problema frequente, a documentação desatualizada, a má gestão financeira, a ausência de planejamento, as irregularidades técnicas. Isso tudo são problemas frequentes que acabam sendo empecilhos na gestão condominial. E as consequências a gente já sabe, né? Então, acidentes, multas, processos judiciais e até mesmo a longo prazo, a depender do problema que foi encontrado naquele condomínio, a desvalorização do próprio imóvel. Então, é importante que esses problemas eles sejam vistos diariamente e a fim de evitá-los mesmo. Então, é preciso que o síndico, né, a figura representativa daquela gestão daquele condomínio, esteja atento a esses problemas para que evitem essas consequências. Porque a gente sabe, a falta de uma manutenção preventiva, ela pode ser fatal em questão de acidentes.
A gente sabe que a documentação desatualizada, ela vai estar... Pronto, a gente sabe que essa documentação desatualizada, ela vai estar ligada diretamente às multas que podem existir e até mesmo os processos judiciais. A má gestão financeira, ela vai estar ligada também a essas questões, mas também a gente pode ligar ela à questão de acidentes. Por quê? Quando a gente tem uma má gestão financeira dentro daquele condomínio, aquela prevenção de gastos que a gente tem com obras e manutenções, ela acaba sendo colocada de escanteio. Ou seja, então a má gestão financeira, ela pode levar à falta de uma manutenção preventiva, que consequentemente levar à questão de acidentes, a ausência de planejamento e até mesmo as irregularidades técnicas que existem. A gente pode colocar essa desvalorização do imóvel até mesmo como um conjunto de consequências desses problemas frequentes. Bom, para concluir esta temática, essa apresentação, a gente até tentou enxugar ao máximo, mas para que fosse dada as devidas importâncias aos tópicos principais que nós colocamos até aqui. A gente pode concluir até mesmo que essa administração condominial e até as documentações que a gente falou por aqui, elas possuem papel essencial na manutenção do prédio. Então, uma gestão eficiente permite melhor planejamento das manutenções, a redução de custos e a maior segurança dos usuários daquele local. Além disso, a gente sabe que a organização documental garante uma conformidade legal e até mesmo a prevenção do patrimônio coletivo. Então, aqui, como a gente coloca, a manutenção planejada reduz custos e riscos. Então, a gente acabou de ver que quando você tem uma manutenção lá atrás no síndico, onde ele identifica essa manutenção, se ela vai ser preventiva ou corretiva, e aí você faz um planejamento, apresenta ele através das assembleias, mostra os custos que vão ter, né, para aquela obra, para aquela manutenção em si. Quando é aprovado, a gente consegue colocar em prática e até mesmo reduzir os riscos que poderiam existir dentro daquele condomínio. Assim como a documentação ela garante segurança e conformidade. Lembram daquela questão que foi citada lá no início do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, do AVCB? Então, uma documentação ela garante a segurança. Estando com o AVCB ativo, funcionando, de acordo com as conformidades, a gente vai garantir a segurança daquele condomínio. Por isso, a administração condominial ela é extremamente importante, não só na base legal, como também na base dos riscos que aquele condomínio podem existir. E isso tudo é segurado na figura da representação legal daquele condomínio. Como a gente viu, através até mesmo do Código Civil Brasileiro, essa questão ela é ligada intimamente ao síndico daquele condomínio. Então, assim, caso a gente tenha alguma dúvida, ou caso a gente queira entender um pouco mais de quais as obrigações e quais as funções daquele síndico, vou até voltar aqui para que a gente consiga ver. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Enfim, não vou conseguir mostrar agora, mas vocês podem voltar aqui à apresentação e olhar lá naquela parte das funções dos síndicos, onde eu mostro aquele livro do Manual do Síndico. Ele é disponibilizado pelo CRT, ou seja, cada estado ele vai ter o Manual do Síndico vigente daquele estado, o nosso CRT-RN. Ele disponibiliza esse manual, então vocês podem entrar em contato com eles pelas redes sociais, pelo telefone que eles disponibilizam e pedir um exemplar desse manual do síndico. Lá vai ter destrinchado todas as funções, as obrigações, o que é preciso ficar atento, o que é preciso analisar, para que tudo isso que a gente falou aqui, da administração condominial e até mesmo da questão da documentação dos condomínios, elas sejam garantidas em sua integridade para evitar os riscos aos condôminos, para que a gente consiga ter uma conservação predial, e até mesmo a gente consiga aumentar a vida útil dessa edificação, valorizando o imóvel e não deixando ele desvalorizar ao longo do tempo. Bom,
Essas aqui são as nossas referências utilizadas, tanto o livro disponibilizado pelo professor Geraldo, quanto algumas outras referências que a gente acabou utilizando para exemplificar e até mesmo dar uma base teórica a essa apresentação. Espero que todos tenham conseguido entender um pouco da importância dessa administração condominial e da documentação, e qualquer dúvida nós estamos à disposição para ajudá-los.